Ora viva, bem-vindos a mais um ACP Elétrico do Ano, podcast sobre a mobilidade elétrica. E hoje falamos sobre a questão da tecnologia. Tecnologia, inovação, enfim, temos aqui vários parâmetros para podermos analisar a questão da tecnologia, mas sempre do ponto de vista prático. E por isso mesmo é que convidámos o Bruno Gomes, diretor técnico da assistência à ACP. Obrigado por esta disponibilidade, porque a ideia é aproveitar o Bruno para nos esclarecer, para nos dar algumas dicas para aquilo que é o nosso cotidiano, de quem tem carro elétrico ou de quem pretende vir a ter carro elétrico, porque acho que isto ainda é todo um mundo novo e acho que mesmo quem tem carro elétrico, acho que ainda está muito necessitado de algumas explicações, de alguns esclarecimentos. E o Bruno começa por dizer que o automóvel elétrico não é nenhuma nave espacial. Bruno, sim. Quer começar por aqui, por desmistificar. Sim, obrigado pelo convite. Quero sim. O carro elétrico, claramente, são carros de uma utilidade muito simples e muito fácil de utilizar, sobretudo nos circuitos urbanos. São carros muito silenciosos, são carros muito fáceis de interagir, mas carecem mudar o seu próprio paradigma de pensarmos como é que os carros são na sua natureza. Mas talvez condutores mais velhos olhem para o carro elétrico exatamente com essa desconfiança. Se bem que parece haver aqui um paradigma, depois há um estudo do próprio ACP que diz que quem preferencialmente conduz carros elétricos são pessoas mais velhas. Sim, mas e tem uma explicação. Para já são carros automáticos, que facilitam muito a condução. Depois, os carros elétricos são tecnologicamente muito evoluídos, acima de tudo na parte dos entretenimentos, das ajudas à condução, porque a mecânica é muito mais simples que um carro dito convencional, e então compensa com toda essa tecnologia, desde sensores de aproximação, de radares, são carros muito fáceis de conduzir, e tecnologicamente muito mais evoluídos, o que se torna mais apetecível para um utilizador comum ter um carro com imensa tecnologia, mas não são naves espaciais, são carros normalíssimos. Exatamente, não é? Portanto, começamos por aí, por desmistificar esta questão, mas há cuidados especiais a ter, claro. Bruno, o que é mais importante quando temos um carro elétrico ou quando pretendemos vir a ter? As questões, claro, dos carregamentos, obviamente há aí muito para falar, para detalhar. O que é mais importante? Termos uma compra esclarecida. Ou seja, antes de termos um carro elétrico, nós efetivamente temos uma compra esclarecida. Primeiro, perceber que tipo de utilização é que damos à viatura. Se fazemos muitas viagens, não fazemos, se o nosso circuito é muito mais urbano ou não. Se temos condições de carregar o carro em casa, porque aí faz o salto económico, está aí. Se nós carregarmos o carro em casa, uma carga completa pode variar entre 2, 5 euros, depende do tamanho da bateria, mas o custo é muito reduzido. Se carregarmos o carro na rua, nos postos é muito mais elevado. Então, se calhar, podemos começar aqui por estabelecer ao carro elétrico, 100%, depois há os híbridos plug-in, tem muito a ver com aquilo que estava a dizer, com as necessidades que temos, claro, para o nosso dia-a-dia. E sabendo que também os carros eletrificados, os híbridos plug-in, têm cada vez mais uma bateria que está a aumentar. De maior autonomia. Exato. Isso, um carro plug-in neste momento é o melhor dos dois mundos, porque já temos carros relativamente em conta, se é assim que se possa chamar um carro elétrico em conta, porque são claramente um pouco mais caros que os carros ditos convencionais, mas as baterias têm muito mais autonomia. Já temos carros com custo com 120, 130, 140 km de autonomia em versão plug-in, que dá uma utilização praticamente diária a elétrico, e se tivermos que fazer uma viagem ao fim de semana, não estamos com o pânico da falta de autonomia, porque temos ali um depósito de gasolina ou diesel que ajuda claramente a fazer uma viagem em segurança e sem qualquer tipo de problema. É evidente que estes carros têm
Mas existem os híbridos que não têm que carregar, e quem não tem essa possibilidade também pode optar por essa oferta no mercado em que... Bruno, quer explicar exatamente um híbrido, portanto, que tem um carregamento, um autocarregamento, o híbrido tem assim, não é? um autocarregamento, ou seja, tem uma bateria de maior capacidade, uma bateria de tração, que sobretudo no trânsito, do para-arranca, o carro anda em elétrico, e depois em viagens o carro o motor de tração é um motor de combustão normal, mas também gera energia para carregar as baterias, e aí é muito mais confortável para o utilizador, que não tem que se preocupar com a carga e não tem que... Ora, um plug-in tem a grande vantagem de podermos andar 100% elétrico com muito mais autonomia, temos aqui o carregar, e aí sim tem muito a ver se eu tenho condições de poder carregar o carro em casa ou não, porque tenho-me apercebido que há consumidores que compram carros elétricos e depois têm um problema gigante, que é não sabem o que fazer com as cargas, e já não é a primeira vez que nós, cidadãos, estamos a passear nos passeios e vemos fios pendurados de um segundo andar a ligar o carro, que é ilegal, que não faz sentido, até por questões de segurança, porque se chover, se tiver umidade, se alguém desligar o fio, pode não estar preparado e pode aí sim causar um acidente. Tem essa questão. Portanto, 100% elétrico, híbrido plug-in e esses, os híbridos que não têm nestes últimos anos, são os menos preferidos neste momento, não é? Sim, até porque o que dita tudo isto são as questões fiscais. Nós vemos, há um grande crescimento na venda dos carros elétricos e plug-in, tem muito a ver com os benefícios fiscais, e as empresas, sim, o consumidor final tem um carro elétrico, mas como segundo ou terceiro carro, ou seja, tem que continuar a ter o seu carro a combustão para fazer as suas viagens, o maior espaço, e acaba por comprar carros elétricos pequenos para poder circular nas cidades. Tem as vantagens do estacionamento, porque não pagam, não é? Mas, e tem as vantagens dos benefícios fiscais. Um carro elétrico tem algumas particularidades que são giras, ou seja, os carros são elétricos, os motores estão nas rodas, e quando eles estão bloqueados, no caso agora falando aqui um pouco de assistência, nós... E o Bruno está habituado portanto, o seu dia-a-dia são os problemas, sim, não é? São os problemas. Mas ainda assim, e já podemos detalhar as particularidades de cada uma dessas categorias, a nível de tecnologia, a questão dos problemas na assistência, o que é mais comum aparecer? Sabendo que, pelo facto destes carros serem diferentes, os problemas também são diferentes. Sim. Mas é preciso ter em conta que eles existem. Sim. Há muitos problemas que têm muito a ver com a falta de conhecimento do utilizador. Ou seja, porque quem vende e depois quem compra o carro elétrico não está perfeitamente esclarecido, porque, por exemplo, nós somos chamados muitas vezes para desbloquear o carro da tomada que não conseguem desbloquear, e há procedimentos que se fazem, como abrir e fechar o carro 2 vezes e carregar na abertura de porta, e a alavanca do carga sai, mas quem não está habituado a esses tipos de detalhes e não tem esse conhecimento tem sempre alguma dificuldade. Mas nós temos que perceber que um carro elétrico também tem pneus, como um carro normal. Também tem uma bateria de 12 volts, como um carro normal. Isso talvez seja, eu confesso, muito engraçado. Eu já aprendi, antes de começarmos a gravar, o Bruno dizia-me isso. Eu tenho um carro elétrico há 3 anos, sensivelmente, tenho também a combustão, mas eu confesso que não sabia que o meu carro elétrico tinha uma bateria de 12 volts. Tem. Essa bateria é a bateria principal para poder reconhecer a chave da viatura, para podermos abrir e fechar o carro, e para ativar o modo de alta tensão de tração. Se essa bateria estiver em baixo ou se estiver descarregada, eu posso ter a bateria de tração 100% carregada, pode estar, e o carro não anda. Porquê? Porque os sistemas de segurança não são desativados, continuam armados, claro, enquanto essa bateria de 12 volts não recupera. É evidente que ela depois recupera quando o carro está a andar e a própria bateria de tração recarrega a bateria de 12 volts. Mas ela pode ir abaixo por qualquer motivo. E quando é que ela vai abaixo? Se um carro elétrico é outro detalhe engraçado. Quando um carro de combustão, se tiver um mês parado na garagem, nada acontece. Mas se a bateria for nova, não é? Se a bateria for nova, é evidente. Se a bateria for nova, ou estiver bem, ou se o carro tiver uma boa manutenção, em que os sistemas de descarga dos consumíveis estiver ativo a partir de um mês e meio, nada acontece. Um carro elétrico
pode acontecer eu deixar o carro com 100% de carga e quando chegar lá o carro tem 70% da bateria. E é algo, porquê? Porque todos esses sistemas estão sempre ativos e vão sempre gastando um bocadinho de bateria. Os carros elétricos têm muitas atualizações, aquilo que eles chamam SOTA, que é Software Over the Air. Os próprios fabricantes vão fazendo atualizações nas viaturas, que claramente o utilizador recebe uma mensagem do telemóvel a dizer assim, podemos fazer uma atualização na sua viatura e vai precisar estar o carro parado 1 hora ou 2 horas ou o que seja. E se disser que sim, o carro entra numa atualização e é importante porque para os carros terem questões de segurança informática, porque a grande diferença desses carros é que têm uma exposição muito grande à tecnologia, às informáticas, e eles são muito tecnológicos por aí. E claramente as atualizações são fundamentais para que os carros estejam em perfeitas condições de utilização. Portanto, a parte da manutenção destes carros, dos eletrificados ou dos 100% elétricos, é exatamente a questão da atualização de um software, como se fosse, o quê? Eu diria um telemóvel. Um telemóvel. Porque, na realidade, repara, a manutenção de um carro elétrico tem o óleo dos travões, tem a verificação das pastilhas, mas claramente gastam muito menos por causa da energia regenerativa e gastam menos, mas é trocar o líquido de refrigeração, porque as baterias precisam de arrefecer, porque elas aquecem bastante, sobretudo quando são carregadas. Tem sistemas de ar-condicionado que também têm que estar em perfeitas condições, e aí há carros que têm super carregamentos, e esses sim o ar-condicionado é fundamental. É uma curiosidade. O carro, quando está a carregar, há de reparar que se estiver num posto de carregamento rápido, se estiver ao pé do carro, vai ver que as ventoinhas dos ar-condicionados são ligadas no máximo. Porquê? Porque tem um circuito de ar-condicionado no máximo, porque para arrefecer a bateria, para garantir que consegue se carregar com mais rapidez a bateria. E se ela estiver quente ou mais, com uma temperatura elevada, não se consegue carregar de uma forma tão rápida. É uma curiosidade. Mas repente, é sempre bom saber, não é? De repente, se o carro está parado, está fechado, porque é que tem as ventoinhas no máximo ligadas? É para ajudar a arrefecer os sistemas de ventilação, de refrigeração, para podermos carregar a bateria de uma forma mais rápida. Bruno, voltando aqui um pouco atrás na conversa e relativamente a estas curiosidades, temos aqui a questão dos híbridos plug-in, que têm bateria também e podem funcionar de modo elétrico ou a combustão, mas a bateria tem que ter sempre algum carregamento, algum nível de carregamento. Sim, não é? É verdade. Por exemplo, eu posso, num carro plug-in, eu posso forçar o carro a andar elétrico. Eu posso dizer assim, quero andar elétrico. E se eu esgotar a bateria, apesar de dizer lá 0, ele tem ali uma tensão residual não inferior a 5% para manter todo o sistema ativo. Mas se eu, por qualquer motivo, esgotar a bateria, o carro pode estar com gasolina no máximo no depósito ou diesel e o carro não anda. Porquê? Esses carros, essa tecnologia não tem motor de arranque, como um carro convencional. É um motor elétrico que está acoplado a um motor de combustão que ativa e aciona o carro de combustão. Ou seja, se a bateria de tração estiver esgotada ou não tiver energia suficiente para ativar, já nos aconteceu algumas assistências em que os carros tinham gasolina, mas não tinham tensão nenhuma na bateria de tração, o que fez com que o carro não andasse. Ou seja, é sempre recomendado ter 5, 10%, o mínimo nessa bateria. Porque está exatamente o motor de arranque, não é? Sim, porque, repare, quando é que isso acontece? Eu esgotei a bateria e o carro fui passar o fim de semana fora, deixei o carro, tive 3 ou 4 dias fora. Se a bateria estiver muito próxima do fim, ele depois já não pode não recuperar, porque está um dia de calor, está um dia de frio, ou seja, temperaturas extremas influenciam na autonomia dos carros elétricos e também no comportamento da bateria. Então é engraçado que tivemos algumas assistências de o carro vinha em folha, mas tivemos que dar uma carga na bateria de tração, ali 10 minutos, que seja, para o carro reconhecer a bateria, ativar os sistemas e o carro depois poder seguir viagem e fazer uma carga completa da bateria de tração. A manutenção, há pouco também falávamos aqui, depois acabei por interromper o Bruno, a questão dos motores estarem acoplados às rodas, em caso de bloqueio, às vezes também as particularidades do elétrico podem fazer com que a assistência seja mais difícil em determinadas situações? Difícil não é, mas tem detalhes acrescidos.
Ou seja, se calhar não sou a pessoa melhor para falar de dificuldade, porque a minha vida é assistência e então eu acho tudo muito engraçado e divirto-me imenso com isto, mas eu compreendo que para um cliente que veja o seu carro que está bloqueado, que não anda, que não ativa e que nós temos que ir buscar uns carrinhos, levantar o carro, pôr umas rodinhas, puxar o carro se calhar com uma pick-up e depois para cima de um reboque, talvez aquilo causa ali um bocadinho de confusão de stress, e de stress sobretudo quando o carro é novo, não é? E de stress até, mas é normal. Porquê? Porque as baterias, os motores estão ligados às rodas, enquanto no carro de combustão nós tínhamos a questão dos travões elétricos e nós desbloqueávamos os travões e o carro é neutro, conseguíamos andar com ele para a frente e para trás, estando avariado. Num carro elétrico é um bocadinho mais difícil. Não é impossível, tudo se faz, mas daí temos esses detalhes de ter que utilizar umas rodinhas especiais para poder transportar o carro em segurança e não causar qualquer tipo de dano nos motores. Claro. Eu sou o Carlos Raleiras, moderador do podcast ACP Elétrico do Ano. Estou hoje à conversa com o Bruno Gomes, diretor técnico da assistência ACP, que já nos deu aqui alguns esclarecimentos. Eu próprio já aprendi também aqui mais alguma coisa relativamente à questão e às particularidades dos carros elétricos. Bruno, em termos de assistência, o facto dos carros terem esta tecnologia cada vez mais conectável, isto em termos de oficinas no futuro, pode ser já o presente, em termos de diagnósticos remotos, marcação de assistências remotas, também, digamos, é todo um novo mundo que nos estamos todos a adaptar. É um novo mundo, sim. Os carros estão conectados com os fabricantes e conseguem antever e prever algumas avarias. Se há atualizações de software que os fabricantes conseguem fazer de uma ação remota, há outras que não, tem que ir mesmo a um reparador autorizado. E essas sim carecem de... Mas o próprio carro já faz o agendamento e interage com o utilizador e pergunta se tem que fazer uma intervenção e o operador liga para o dono do carro, ou para o utilizador e diz, olha, terça-feira pode ser de manhã ou à tarde. É muito engraçado. Ou seja, pomos a tecnologia ao serviço para facilitar a vida de qualquer condutor e qualquer utilizador de uma viatura elétrica. E não só, essa tecnologia já existe, claro, também nas outras. Nós estamos aqui a dar um enfoque muito grande, mas nos carros elétricos, que claramente a nível tecnológico e a nível de percepção do utilizador tem imensa tecnologia. Essa tecnologia também está transposta nos outros carros normais, ou seja, ditos normais. Exato. Que os Apple CarPlay, os entretenimentos, tudo isso que dá uma percepção de tecnologia, mas a nível mecânico, a nível dos sistemas, não há assim uma evolução tão significativa, porque os carros já são muito evoluídos. Ou seja, a nível de sensorizações já é muito evoluído. E se calhar os carros dos anos 90, que eram tecnologicamente carros evoluídos, houve uma evolução gigante na parte dos sensores, do tipo de injeção, porque desde o início do Euro 0, ou seja, no finais da década de 90, com as restrições das emissões, tem-se trabalhado muito na parte tecnológica dos carros de combustão e, naturalmente, os carros elétricos deram aqui um add-on muito grande nessa parte ambiental e tecnológica. A questão das atualizações que os fabricantes aconselham e quando os proprietários são, digamos, avisados, é algo que não deve ser descurado. Não. É mesmo para fazer. É para fazer, mas é para fazer. Agora, é importante também ter noção que o valor hora de um carro elétrico num reparador autorizado é superior a um carro convencional. Porquê? Porque as ligações à fábrica e as licenças pagam-se, a formação dos mecânicos também se paga, as horas de ligação à fábrica também se paga. Isso tudo, no final, é o utilizador que vai pagar, naturalmente. Tem uma despesa em consumíveis menor na manutenção, mas claramente, quando vimos a conta, a fatura é superior, sobretudo no valor hora da mão de obra. É algo que eu tenho esclarecido a alguns utilizadores e que têm algum espanto. Mas como é que é possível? Efetivamente, a tecnologia também se paga, não é?
Ou seja, e o custo de desenvolvimento e tudo isso paga-se, por isso é algo estranho, mas Temos que contar tem com que contar isso, com isso, claro. sim. Vou aproveitar também a presença do Bruno aqui para voltar aí à questão dos carregamentos, e neste caso focando nos carregamentos rápidos, que muitas vezes podem ser desnecessários para determinado tipo de baterias, Sim. para determinado tipo de carros que, digamos, pouco beneficiam de estarmos a fazer um carregamento rápido. Vamos Sim, entrar um pouco é um tema nesta muito matéria? interessante, muito interessante. Por exemplo, é muito importante o utilizador do carro elétrico ou o carro plug-in saber qual é a capacidade máxima que aquela bateria tem de receber energia. Normalmente um carro plug-in carrega até 7.4 kW. Pode carregar até menos, mas 7.4. 7.4 é uma utilização normalíssima de uma tomada em casa ou de um carregamento normal destes de rua, dos postos normais. Um carro elétrico pode carregar muito mais. Mas se o utilizador fizer o planeamento das viagens e carregar à noite, como é recomendado, e só utilizar numa situação de emergência num posto de carregamento rápido, porque está numa viagem, e sim, é importante ter o esclarecimento que só a utilização desses postos de carregamento rápido, só o simples facto de tirar a tomada e ligar o carro, estou a pagar um fee de acesso, que varia 20, 21, 22, 30 euros, 40 euros, depende. E depois paga-se o quilowatt-hora. E repare, se eu tiver um carro que só carrega até 7.4 e estou num posto ultra rápido, carrega até 50 kW, é completamente desnecessário. Ou seja, eu não vou conseguir tirar proveito nem da carga rápida, até posso danificar o carro por qualquer motivo. À partida não, porque existem sistemas de segurança, claro. mas estou a gastar muito mais para algo que eu não vou utilizar. Agora, em relação a um carro elétrico, que tem essa possibilidade de carregar, se é uma situação, estou numa viagem, uma emergência, claro que sim, deve-se utilizar, mas é importante termos presente que muitas cargas elétricas rápidas não dão muita saúde à bateria. É uma situação para se fazer uma viagem, uma situação em algo de recurso, mas não algo diário ou recorrente. Não é? Não dá saúde às baterias porque, como falámos no início, as baterias aquecem muito no carregamento. E se estivermos sempre a promover essa carga rápida, estamos a desgastar reduzir os ciclos de carga. Se pensarmos no nosso telemóvel, que o carregamos todos os dias, não é? É inevitável, eu carrego o meu todos os dias, cada vez que o ligo à corrente, estou a consumir um ciclo de carga. E as baterias dos automóveis têm ciclos de carga, que são muito superiores às baterias do telemóvel, até pela dimensão da bateria. Mas eu sempre que estou a ligar à corrente, estou a consumir um ciclo de carga. E é importante nós também utilizarmos essas cargas de uma forma consciente e disciplinada. Porque se eu tiver uma bateria com 80%, não faz sentido eu ir a casa a correr e carregar para 100%. Porque eu estou a consumir um ciclo de carga. É importante gastar um bocadinho mais e depois voltar a carregar. Isto é muito importante para a longevidade das baterias. Isso é muito importante passar essa mensagem aqui. Falou exatamente num ponto que acho que é um calcanhar daqueles, ou pelo menos um daqueles bichos papões que quem tem carro elétrico vive com ele, que é exatamente até quando é que eu vou ter bateria no meu carro. Ou seja, quando se compra um carro, pensa-se sempre, isto vai durar 5 anos, 10 anos. Até agora, digamos, estes receios que eu diria que podem ser generalizados, eu próprio estou a fazer uma generalização, mas não tem havido grandes problemas ainda com a longevidade das baterias. Que eu tenha conhecimento, não. Até porque, mal comparado, também há muitos carros de combustão que de vez em quando o motor estraga-se e a eficiência é muito baixa. O que acontece também mesmo com as baterias. Há cerca de 2 anos estive na Noruega, que é claramente o mercado mais evoluído de carros elétricos. Até para perceber como é que eles faziam as assistências, e eles têm uma exposição muito grande ao frio, não é? Às intempéries, como é que eles conseguiam gerir tudo isso. E eu perguntei, mas como é que vocês têm os carros? E, claramente, tem sido uma agradável surpresa, porque eles têm durado muito mais do que tudo aquilo que se previa. E é engraçado saber isso, ou seja, porque é evidente que as baterias ao longo dos anos,
vão perdendo as suas capacidades também. de absorção de Mas energia. perder as suas capacidades de absorção de energia, se calhar estamos aqui a falar de se passou de 100% para 80% ou de 80% para 60% e o carro continua utilizável e o carro continua a poder fazer viagens mais curtas, com menos quilómetros, mas não é isso que inviabiliza a utilização de um carro elétrico. Bruno, já passámos aqui em revista muita coisa relativamente ao carro elétrico ou eletrificado. Estamos praticamente a terminar. Quero fazer algum sublinhado sobre um ponto ou outro que acho que deva ser reforçado para quem nos está a acompanhar e que vive com esta questão da mobilidade elétrica no dia-a-dia? Sim, aquilo que falámos também sobre a compra consciente. Nós temos que fazer uma compra para aquilo que é a nossa real necessidade. E se precisamos comprar um carro elétrico, e mesmo um carro elétrico usado para fazermos as nossas voltinhas na cidade, existem formas de medirmos a tensão da bateria, formas de saber se a bateria, qual é o estado de vida e de saúde da bateria, até para tranquilizar os consumidores. Que é muito engraçado que fala-se muito no mercado de segunda mão dos carros elétricos, mas existem empresas, existem ferramentas para testar e para tranquilizar os consumidores. Informados, estamos mais esclarecidos para aproveitar todo este mundo novo da mobilidade elétrica. Bruno, muito obrigado, foi um gosto tê-lo aqui e ficar a conhecer particularidades que nos trouxe aqui para falarmos da questão da tecnologia, mas adaptada ao nosso dia-a-dia. Bruno Gomes, diretor técnico da assistência à ACP, foi mais um episódio do ACP Elétrico do Ano que promove a mobilidade elétrica. Até à próxima.